né, do seu quarto, se bagunça o seu quarto, o que acontece? Pior para você. Se a gente não cuida bem do nosso planetinha, né, o planeta, vai ser pior para a humanidade. Primeira questão. Estamos tratando aqui de um ponto fundamental, mineração, que é extremamente agressiva, envolve cifras bilionárias, né? Fiz um levantamento aqui, cifra de bilhões, muitos interesses em jogo. E às vezes o que interessa mesmo é ficado de lado, fica-se de lado. Isso que está acontecendo, isso que eu vejo, né? Pelo projeto, pelos debates, participo muito de workshops, debates, quer dizer, afinal, o que estamos fazendo aqui? Essa questão, para fazer um contraponto com o que está sendo dito aqui. O que estamos fazendo aqui? Essa ânsia de explorar, tirar e crescer, eu vejo uma ansiedade. Né? Vai demorar o projeto. Bom, e daí se demorar? Né? O minério não vai sair dali. É melhor demorar 50 anos e fazer algo bem feito do que, parece, sabe, vai tirar o pai da forca. Tem muita coisa a ser conversada, pessoal. Não pode ser feito assim. Nós já vimos leis feitas a toque de caixa, o que virou? Todos aqui eu aprendi muito. Uma coisa que foi colocada pelo colega da Vale, quer dizer, as empresas têm receio de cumprir a lei. Veja o nosso Brasil como... Peraí, doutor, eu não falei isso não, que a empresa tem receio de cumprir lei. Eu não disse isso, só para esclarecer, não. Só para esclarecer, então para não ficar registrado. Então eu falo o seguinte... O que eu disse, senão, a empresa tem... Por quê? Não, mas a fala é minha, doutor. Não, o senhor está dizendo que eu disse que a empresa tem medo de cumprir a lei. Então o senhor não falou, eu estou falando. Isso, por favor. Então, eu estou falando, a empresa tem medo de cumprir a lei com medo do quê? De uma ação de inconstitucionalidade. Quer dizer, se eu cumpro, tudo bem, aí vem a ação de inconstitucionalidade, mas eu estava cumprindo a lei, mas a lei é inconstitucional. Vejam o nó que dá na cabeça da empresa. Quer dizer, eu devo cumprir a lei ou não? Mas a lei pode ser declarada inconstitucional. Então, uma insegurança muito grande. Eu queria fazer um elogio à sua fala, o senhor nem deixou. Que eu aprendi muito. Eu não tinha pensado nisso no lado da empresa. Realmente, é complicado. Sou empresário, vou cumprir a lei, vem o Ministério Público, entra com a ação, não, mas essa lei é inconstitucional, como é que vai fazer? É difícil. Porém, devemos pensar como vamos fazer essa lei justamente para evitar a inconstitucionalidade. Essa é a questão. Quer dizer, faz a toque de caixa, vamos, regime de urgência, 45 dias, insanidade, fazer em 45 dias um código minerário. Depois vem a inconstitucionalidade. A empresa vai fazer o quê? Fica perdida. A comunidade vai fazer o quê? Fica perdida. Então, o primeiro aspecto, se é um código, se propõe a fazer um código, tem que colocar tudo. Senão não é código. É um código da mineração, tem que colocar matéria ambiental, tem que colocar proteção dos índios, tem que colocar... Senão, uma lei para as mineradoras ou uma lei para o poder público, como está aí no projeto inicial 5807, que era uma lei para o poder público de arrecadação. Era só isso, não tinha mais nada. Né? Mas a gente quer fazer um código ou não? Então, o código tem que ter as várias nuances. Tem que ter a questão ambiental, tem que ter a questão tributária, tem que ter a CEFEM, tem que ter isso aqui. Senão, não é um código. Pessoal, eu fui visitar, viu? Sul de Santa Catarina. Desgraça. Goiás, desgraça. Eu sou do Pará, né? Nasci lá. É uma coisa, o tal do desenvolvimento não chega nunca. Não chega o desenvolvimento. Por isso que tem que ter no código, sim, vinculação, tá? Minhas sugestões, vinculação desse dinheiro. Porque senão, não chega, pessoal. O pessoal lá não dorme com o trem passando dia e noite para dar vazão a esse minério. É uma questão. Os índios, nós não aprendemos com os espanhóis de arregaçar os índios, parece que a gente não aprendeu nada. Nós continuamos arregaçando nossos índios. E não pode constar no código, porque vai demorar. Mas porque a gente não vive na aldeia. Porque precisa fazer um exercício de empatia. Vai viver na aldeia para ver se não é importante essa questão. Vai lá. Não, nós estamos aqui em São Paulo, Belo Horizonte. É fácil falar. Agora, no momento que você vive naquele meio e vem a mineradora e arregaça tudo... Então, pessoal, não estamos sozinhos no mundo. Ótimo aqui. Mas existem outras pessoas, existem outros seres. Temos que levar em consideração de todos. Outra sugestão que não constou, área livre de mineração. Eu estudei
nessa casa os melhores professores. Não existe direito absoluto. O que eu sinto? Para a mineração é um direito absoluto. Quer dizer, porque eu não tenho alternativa locacional, então aqui é uma região importantíssima. Mas o minério está aqui, olha, você é índio, você está empatando, sai daqui. Porque é um direito absoluto explorar o minério. Será que é? Eu tenho aqui em Belo Monte uma insanidade, Belo Monte, insanidade. Inclusive tem mineradora, que é parte proprietária de Belo Monte, para servir energia para a mineração. Viram o negócio? Quer dizer, e os seres que vivem lá? E os macaquinhos que estão morrendo? Ah, não quero saber, porque você não é um macaquinho, né? Está lá morrendo. Então, eu acho o seguinte, áreas livres de mineração. Ou a mineração pode tudo. Todo canto da terra está à disposição. Onde tiver minério, pode ir lá. Pessoal, o planeta tem 3 bilhões e 500 milhões de anos. Nós estamos aqui há 100 milhões, pouquinho, nós somos moradores novos no planeta. O planeta é velho. O planeta, ele já tem 3 bilhões de anos. Nós chegamos agora. Quer dizer, como que nós estamos discutindo isso aqui? 5 minutos. Porque essa é a parte importante. Nós estamos discutindo exploração, milhões de pessoas morrem só por causa da poluição. Tivemos congestionamento recorde de toda a história de São Paulo. Desenvolvimento, as pessoas fogem desse desenvolvimento. Todo mundo vai para a praia, para o campo, ninguém quer ficar nesse desenvolvimento. A prova foi o último feriado, ótimo desenvolvimento. Na hora que tem um feriado, ninguém fica em São Paulo. Todo mundo quer ir para a praia, todo mundo quer curtir uma fazenda. Quer dizer, interessa a quem? Depois eu vou fazer as perguntas por e-mail. Para onde está indo esse minério? Para onde? Os milhões estão indo para onde? Eu pergunto. Porque o desenvolvimento não veio nunca. Esse é o país mais avacalhado. Eu conheço o mundo todo. O país mais avacalhado que eu já conheci é o Brasil. Assim, uma zona total. Ninguém respeita nada, não tem condição de vida nenhuma. Ou se você vai aqui assaltado, é uma zona o país. Quer dizer, que desenvolvimento é esse? Eu não vejo. Então, pessoal, infelizmente eu teria muito mais que falar. Sugestões, áreas livres. Sugestão é o seguinte, acabar com a mineração. Mas como o ser humano não vai parar, o ser humano ele vai se acabar nesse planeta, porque Gaia continua. Nós vamos nos extinguir como espécie, mas Gaia vai continuar. Né? Mas o ser humano é assim. O ser humano não quer saber. O protocolo de Kyoto venceu em 2012, um fracasso. Vamos diminuir? Aumentou. Quer dizer, o ser humano vai no talo do seu interesse em querer enriquecer e dane-se. Se o índio está lá, o problema não é meu. Eu quero encher meu bolso de dinheiro. A questão sugestão, acabar com a mineração. Mas não vamos acabar. Área livre, áreas livres. Tem um projeto 3682 de 2012 que fala que pode ter área minerária, eu sugiro a pensamento nesse aqui, área minerária e unidade de conservação. Mas se é unidade de conservação, eu vou fazer mineração? Que raio de legislação é essa? Ficam aí, infelizmente não tenho tempo. Pessoal, foi um prazer, né? E até a próxima. Obrigado. Eu quase vou tomar a palavra. Rafael, primeiro eu quero registrar que o Rafael já se declarou oriundo do nosso querido estado do Pará. E, mais do que isso, estudamos no mesmo colégio de aplicação, ele naturalmente, alguns poucos anos depois de mim, no colégio de aplicação da Universidade Federal do Pará. Rafael, eu queria começar fazendo o seguinte, você conhece bem Belém, naturalmente, com aqueles seus... Não é que seja mais quente que o Rio de Janeiro, mas os 35 graus ou 34 graus no trópico úmido tem um efeito devastador sobre a nossa capacidade laborativa, né, intelectual. É diferente, é um calor opressivo, né? É quase um calor de Macondo, né? Então, para usar aqui a figura do Gabriel Garcia Marques, porque eu tenho uma grande admiração. Então, eu dou aula de ambiental e, às vezes, me fazem a maldade. Já estou quase para me aposentar, graças a Deus. Então, eu dou aula, às vezes, 14h, num exercício particular de masoquismo. E eu tenho um outro problema, que eu costumo ser rigorosamente cumpridor de horário. Então, eu chego, se a aula é às 14 horas, eu estou 14 horas em sala. E, às vezes, faço uma brincadeira
de deixar desligado o ar-condicionado e deixar sem a luz, sem nada. E eu me submeto a isso. Isso é um exercício pessoal de ataraxia. Aí entro e começo a esperar, os alunos vão chegando atrasados. Daqui a pouco, com 20 minutos, eu, estou de paletó e gravata, estou enlouquecido de calor e eles também. E aí nós temos que... Por que não está ligado o ar-condicionado? Não, nós temos que discutir se nós queremos ou não queremos o ar-condicionado. O ar-condicionado tem impacto ambiental. Para criar aquele ar-condicionado, eu tive que minerar. É preciso que as pessoas não tratem as questões ambientais em termos de nós e os outros. Não existe nós e os outros. Existimos nós. É muito fácil a gente fazer, e eu não estou falando só de você, eu estou falando porque você, nesse momento, usou esse discurso. Mas sei que você teria muito mais complexidade para debater sobre isso. Não teria a menor dúvida. Não, deixa eu terminar, senão eu me perco. Não, eu não tenho a menor dúvida que você tem. Então, eu só queria dizer que o exercício da atividade, o exercício de viver, exige aquilo que em economia se chama de escolhas trágicas. Nós fazemos escolhas trágicas diariamente. Nós podemos optar por fazer ou não fazer, explorar ou não explorar, usar energia nuclear ou não. Por exemplo, agora estamos no momento onde está sendo fortemente atacada a energia nuclear. Mas eu quero lembrar, já que você falou em Gaia, que a vingança de Gaia, de um extraordinário ambientalista, se lastima que nem todos os países do mundo tenham a capacidade de certos outros países de usar a energia hidráulica. E, no entanto, ainda assim acham... será que é o telefone? Não. Interferência. Bom, então, nós fazemos essas escolhas trágicas porque isso... Desculpem, eu estou tentando desligar, porque eu não sei desligar. É porque esse telefone é novo, eu ainda estava no BlackBerry, até que o BlackBerry me abandonou semana passada, não por acaso numa reunião sobre mineração e meio ambiente que se realizou no Peru. E eu queria dizer para vocês que a reunião de lá, se eu transplantasse as conversas daqui para lá, praticamente batia de cabo a rabo. Eu fiquei até muito satisfeito. Se isso é modernidade, nós estamos nela. Então, eu vou voltar à questão das escolhas trágicas. Nós realmente fazemos escolhas trágicas. E não há outra forma de nós levarmos adiante. Agora, eu disse a você que eu sou muito otimista com o futuro. E vou lhe justificar. Uma outra pergunta que eu faço aos meus alunos é a seguinte. Vocês acham que a vida é melhor ou pior hoje? Então, há sempre aquela discussão muito idílica de que nós estamos perdendo alguma coisa russoniana que nos levaria para um paraíso, não fosse a maldade desta sociedade que nos demanda tanto e nos exige gastar tanto e usar tanto a natureza. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Qual era a estatura média do homem brasileiro na década de 50, por exemplo? Qual era a expectativa de vida do brasileiro na década de 50? Qual era o índice de mortalidade infantil? Eu estou fazendo algumas coisas pontuais só para refletir. Não quero pontificar sobre isso, até porque não posso, mas só para lembrar. Por exemplo, quando nós falamos de... Os minerais também podem ser utilizados para correção do solo, que ajuda a alimentar milhões de pessoas. Se acabar a mineração, também acaba a correção do solo. Aí você vai me dizer, ótimo, mas aí não vai precisar porque não vai ter ninguém impactando o solo, porque não vai se usar agrotóxico. Desculpe, como é que nós vamos alimentar mesmo esses milhões de chineses que foram incorporados na cadeia alimentar? Porque eles não comiam ou consumiam um nível baixíssimo de proteína. O que eu faço com os indianos que eu incorporei? O que eu faço com essa gente? O que eu faço com a África? Isto sim é um vexame que todos nós brasileiros, nós seres humanos, devemos carregar como uma nódoa na nossa humanidade, é permitir que se faça na África o que se faz até hoje. O descaso que se tem com a África. Então, eu adoro comer aquelas comidas naturais. Não são naturais, como é que a gente diz? São as orgânicas. Eu acho sensacional, eu acho até que tem pessoas que merecem, porque são bonitas, porque são jovens, porque são inteligentes, porque são o futuro da humanidade, mas só que eu preciso alimentar os outros também. E as outras pessoas são alimentadas por um modelo de produção que pressiona a Terra, obviamente. Nós estamos com quase 8 bilhões de almas. O que eu faço com as 8 bilhões de almas?
Então, eu tenho, para terminar, eu tenho uma fé inabalável na condição humana de superar pela tecnologia, pela dedicação, pelo empenho, pela ciência, enfrentar e superar as adversidades. Nós temos mostrado isso não é uma coisa teórica, isso é fato. As teorias malthusianas todas fracassaram até agora, e fracassaram porque não levaram em conta o componente da criatividade do homem, da persistência do homem nessas questões. Então, eu quero lhe dizer que a mineração, sim, é impactante. É, sim, claro. Nós devemos ter clareza disso e devemos discutir isso com clareza. Não acho que devam ser aprovados projetos a toque de caixa. Nós estamos plenamente de acordo. Plenamente de acordo. Mas eles precisam ser aprovados ou rejeitados. A escolha trágica é nossa. Mas eu tenho que chegar num momento onde haja uma definição democrática se eu aprovo ou não aprovo. Porque senão nós vamos viver num mundo de... O mundo será aquilo que eu acho que ele deve ser. E vai ficar muito complicado nós vivermos assim. Nós vamos suprimir as instâncias democráticas regulares e vamos ter um mundo de... não sei o quê. Nós vamos voltar para uma barbárie. Uma espécie de barbárie em nome do bem. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Quanto às suas duas observações, eu só queria registrar o seguinte. Primeiro, não há mineração legal em terra indígena. Ponto. Toda mineração que existe em terra indígena ela é ilegal, feita por criminosos, feita por pessoas que se utilizam dos recursos naturais de maneira violenta, destruindo a natureza com a finalidade de enriquecer, sim. Esses devem ser mesmo reprimidos. E são só eles que mineram em áreas indígenas. Em segundo lugar, até mesmo fora das áreas indígenas, a questão das buffer zones, da zona de amortecimento, são colocadas até hoje, estão sendo discutidas, já aumentamos em 10 quilômetros. E vamos provavelmente aumentar mais, ou aumentar o nível de segurança no estudo dos componentes indígenas. E para terminar, que eu já me alongo, professora, perdão, outra bem rápido. A questão da área livre de mineração, eu vou lhe dizer que ela existe. As unidades de conservação de proteção integral são áreas livres de mineração. Você tem ideia de quantas áreas livres de mineração nós temos no nosso querido estado do Pará, Rafael? São imensas. Nós temos no estado do Pará enormes reservas indígenas que hoje são áreas livres de mineração porque não se consegue aprovar nenhum projeto para minerar em terra indígena. Isto conta com forte oposição de grupos ambientalistas, conta com forte oposição de pessoas ligadas aos movimentos de direitos humanos e contra muitas pessoas relacionadas, e todos de boa fé. Inclusive, são pessoas do bem, elas estão lutando por aquilo que realmente acham verdadeiro, mas não tem mineração legal em área de reserva indígena. E tem área livre de mineração. Vou além. As RESEXs hoje, que são unidades extrativas, são áreas livres de mineração, entendimento do DNPM. Aliás, está na lei, e o DNPM ratifica, e as RPPNs entraram no meio. Olhem bem, as RPPNs são consideradas hoje áreas livres de mineração. Então, para encerrar, to make a long story short, eu quero lhe dizer que eu, com meus... eu ia dizer, eu não digo mais a idade, eu digo a década que eu nasci, para ver se as pessoas se confundem. Eu estou inventando que é a década de 60, mas na verdade é de 50. Eu quero lhe dizer que aos 55 anos eu continuo profundamente otimista, com uma enorme fé na humanidade. Ao contrário do livro que dizia que eu tenho uma profunda fé na bondade humana, não, eu não tenho uma profunda fé na bondade humana. Eu não sou russoniano. Eu sou mais para Thomas Hobbes, eu sou mais ligado a Locke. Eu acho que esses caras pensaram mais certo. Nós precisamos da sociedade não para nos corromper, mas para nos educar. Então eu tenho uma profunda convicção de que nós teremos saída, sim, de nós mesmos. Desculpa o tempo que eu tomei. Mais alguém? Você quer falar? Moema Corradini, você finalizaria? Boa tarde a todos, né? Meu nome é Moema, eu sou promotora de justiça do meio ambiente no estado do Espírito Santo, coordenadora da coordenadoria da Regional Sul, da Bacia Hidrográfica. A minha região lá do sul do Espírito Santo, ela é a mais antiga no estado em termos de mineração, rocha ornamental, né?
Quase 90% da mineração no estado é rocha ornamental. Fugindo das questões ideológicas, do que nós pensamos de GAI, inclusive eu falo da titularidade jurídica do planeta na minha dissertação, fugindo dessas questões, indo mais para as questões mais práticas, porque eu acho que é isso que a gente está aqui para discutir também. Ser um workshop, gostaria muito de discutir as outras questões, desenvolvimento sustentável, adoraria discutir sobre isso, a base filosófica que vivemos, adoraria discutir Bauman, adoraria discutir Lipovetsky, adoraria discutir sobre todas essas coisas aqui, mas não temos tempo. Então, em primeiro lugar, tratando do pragmatismo, eu gostaria muito de falar com o Bruno e falar que, Bruno, você é o secretário de Meio Ambiente do sonho de todo promotor de justiça. Parabenizar o Bruno, eu falei com ele que eu vou levar o Bruno para o meu estado, para falar com os secretários do meu estado. Gente, se vocês... Governador está eleito, vote você, vem para a rua, pronto. Bom, mas vamos falar da questão do fundo e da garantia da reparação ao meio ambiente. Bom, sou promotora do meio ambiente, eu vou tratar do meio ambiente, a mineração, a interface. Eu diria mais, assim, não só eu diria que a mineração, o Código de Mineração, ele deveria tratar de um seguro propriamente dito. Por quê? Porque a mineração não é para qualquer um. Quem tem que minerar não é o minerador ilegal, a mineração não é para amadores, tá? Tanto de rocha ornamental quanto dos outros minérios, tem que ser uma empresa que ela tenha suporte, não é? Para segurar todo o dano ambiental que é feito e poder reparar. Não só o dano ambiental, mas também o social, que é abarcado por toda a mineração. Se, ao mesmo tempo, a mineração ela é necessária, mas ela também tem as agressividades dela, e essa agressividade, tanto ambiental quanto social, ela precisa ser reparada, sem sombra de qualquer dúvida. Então, é uma sugestão. O licenciamento ambiental. Bom, vamos falar. Se falaram de licenciamento ambiental, que não é simplificado, não é e tal. Eu concordo com vocês quando vocês falam isso e concordo também que o licenciamento ambiental hoje ele é uma lástima. Por quê? Porque a gente tem licença prévia, licença de instalação, licença de operação. 3 momentos que aí você dura no mínimo 3 anos para fazer o licenciamento. É verdade ou é mentira? Verdade, né? No mínimo. Eu falei mínimo. Eu falei mínimo. Então, se ao mesmo tempo, se a gente está num extremo hoje, que é a burocracia extrema, a gente também não pode ir para o outro extremo, que é a burocracia mínima, ao ponto de que as questões importantes ambientais, elas não sejam tratadas. Então, eu não sei se é no Peru, que é um licenciamento único, não sei se é Equador, Bolívia, Peru, não é? Que é um licenciamento único e que anda paralelo com o órgão como se fosse o DNPM aqui. Acho que anda junto, né? Eu sugeriria que esse licenciamento ele fosse único, mas que abarcasse as questões importantes e vitais. EIA-RIMA, porque está previsto no 225 da Constituição, parágrafo 1º, necessidade de EIA-RIMA, mas não só o EIA-RIMA, mas que também abarcasse as questões sociais, que são extremamente importantes. Altamente importantes, para que depois a gente não tenha a malfadada, né, maldição da mineração, né? O pessoal vai para lá, é o Eldorado, vamos lá, o Eldorado, aí vai todo mundo, aí depois acaba a mineração e fica lá, aquele bolsão de pobreza, aquele problema social, SUS dependente, escola, CREAS, eu estou falando a questão de assistência social, a gente fica com um problema. Então, nós precisamos que esse licenciamento ele seja o quê? Artigo 37 da Constituição, eficaz. Nós precisamos que a burocracia ela exista em favor do meio ambiente, certo? Então, essa é a minha opinião, né? Certo ou errada, não sei. Minha opinião. A questão da responsabilidade do Estado, como o doutor Remédios falou. Eu não tinha prestado atenção nessa questão só na parte da omissão, e me corrija se eu estou equivocada. Me preocupa, é uma opinião, não estou falando que eu sou a rainha da razão, né? Me preocupa quando se coloca só no caso de omissão, porque muitas vezes, olha bem, o nosso licenciamento ambiental ele é feito. Concorda comigo que o Estado está agindo? Concorda comigo que está agindo de forma equivocada? Concorda que muitas vezes o licenciamento ambiental ele é utilizado, estou falando, está gravando, ele é utilizado como forma política. Concorda comigo? Para embarrear, né, trazer empecilhos, ou até mesmo para
correr com licenciamento? Concorda comigo? Isso, desculpa, mas isso não é eficácia, não é eficiência da administração. Então, me preocupa quando foi colocado só omissão. Eu acho que também quando existe a ação do Estado e essa ação ela não corresponde ao artigo 37 da Constituição, ou seja, ela não é eficaz, né? Ela não é eficiente, só eficiência, tirando os outros lá, legalidade, quem está estudando para concurso, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, tirando, né? O LIMP, tirando essas questões, né? A questão da CEFEM. Eu sempre disse... É só omissão? Não, é omissão ou omissão. Ah, Está então no vamos artigo lá. 5º, ação ou omissão. Vou ler o artigo. O governo federal criará programas específicos destinados à recuperação do meio ambiente degradado pela atividade de mineração, financiados pelo próprio fundo, quando o passivo ambiental seja decorrência de ação ou omissão, reconhecimento e responsabilidade do poder público. Tá, então fica aqui, porque da forma como eu havia entendido, era só omissão. Eu falei, como assim omissão? Eu estou desesperada. Vamos voltar. Tá bom, então ficou a questão. A questão da CEFEM. Bom, a gente já sabe que a CEFEM ela não tem um caráter tributário, né? O professor ali falou, não tem um caráter tributário. Se ela não tem um caráter tributário, então nós podemos falar em vinculação de receita. Estou certa ou estou errada? Estou certa? Então, a minha sugestão, eu ainda falo assim de vinculação, se pudéssemos falar de uma reforma tributária no Brasil, uma reforma tributária verde, se a gente pudesse falar em green tax aqui, eu falaria na possibilidade de que os tributos que tenham aquele colorido ambiental, que pudesse ter uma vinculação. Mas a gente está aqui modesto, né? Estamos só na CEFEM. A gente só está na CEFEM. Então, eu acho que a CEFEM ela precisa ter uma vinculação. Ela precisa ter uma vinculação, primeiro, porque o empreendedor ele paga a CEFEM, ele fica menos preocupado, porque uma das preocupações é a corrupção nesse país, que é cultural. Eu não vou nem dizer mais que é endêmica, né? Eu vou dizer que é cultural. A corrupção nesse país é cultural. Sou promotora de justiça, já trabalhei na improbidade administrativa, não quero mais saber disso, cansei, quero cuidar do meio ambiente agora. Não quero mais saber disso. Quero cuidar do que eu quero ser proativa, quero cuidar do que dá certo. Então, a questão da corrupção e outro, ele pode controlar. A gente pode fazer com que os próprios conselhos que estão previstos nesse novo projeto, que os próprios empreendedores eles participem desses conselhos e eles cobrem a aplicação de fato. Então, o que a gente faz? A gente fecha a cadeia socioambiental. Então, o empreendedor minerário ele não é visto só mais como o mal, o terrível, né? Não que de todo ele não seja só mal e terrível, né? Mas ele não é visto. Então, ele pode contribuir. Ele pode contribuir. Toda empresa ela tem sua responsabilidade social e também ambiental. Isso está previsto onde? No artigo 170 da Constituição, não é? Que fala lá da ordem econômica. Então, o que nós temos que fazer, nós aqui na academia? Nós temos que propiciar que essas questões sejam feitas. Então, a minha sugestão é que a CEFEM ela seja vinculada, ela tenha uma vinculação ambiental e social, não só para a educação, porque o impacto é ambiental também. A questão que o professor Scaff, né, professor, desculpa, a questão que o professor Scaff disse que a CEFEM ela é devida ao longo, né, pelo percurso, eu olhei aquilo e falei, gente, pelo amor de Deus. Então, vai andar 200 quilômetros, as 200 cidades vão... É mais ou menos isso. Na letra da lei é mais ou menos isso. Quando, na verdade, como? É a proposta. Então, me desculpem, a comunidade impactada, o impacto direto e impacto indireto, ela precisa ser abarcada pela CEFEM, e não por onde passa. Só porque passa, não é? Então eu aqui também, né? Eu quero um pouquinho da CEFEM, você também quer, não é verdade? Não pode ser assim. Do petróleo, eu também prefiro do petróleo, principalmente porque a minha cidade de trabalho é Itapemirim, então a gente recebe royalties, enfim. Desculpem as brincadeiras, mas é a minha forma de falar, de interagir. E obrigada à Vale, né, por estar propiciando esse momento da gente estar discutindo o próprio mestrado. Eu sou mestranda, esqueci de falar isso. Professor Consuelo e os demais componentes da mesa, todos que estão aqui, obrigada. Bem, então, últimas manifestações aqui do lado direito da mesa, por favor.
Só para falar que essa questão do fechamento de mina, existem, se eu não me engano, 3 projetos de lei em nível federal que já estão discutindo seguro de responsabilidade para fechamento, garantia real, etc. Aí os advogados aqui de São Paulo, eu não lembro se foi lei, decreto ou um ato normativo aqui da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas que prevê também garantia para fechamento, mas se não me engano, aqui em São Paulo falaram só de barragens, mas que para barragem rejeito, mas que já existe também aqui no estado de São Paulo esse tipo de garantia. Em Minas, a atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, eu tive vida, né, eu tive vida na advocacia antes da Vale, e trabalhei num TAC, que foi o primeiro TAC onde se previu uma garantia financeira para fechamento de mina, que era um valor mensal que era depositado por uma mineração de ouro, até, enfim, porque a questão do fechamento de mina, que é o Gauei, a rima aqui, né, virou arroz e feijão, que é o PRAD, PAFEM, o Ministério Público fez uma conta, afinal, olha, com a tecnologia que você tem hoje vai custar, sei lá, não sei quantos milhões o seu fechamento, daqui a 30 anos. Então, você vai depositar todo ano um valor tal, ou seja, essas iniciativas já existem de forma esparsa, mas eu acredito que essa legislação federal, ela, ao que parece, está andando por algum tipo de garantia. Então, isso não é novidade no Código. Em relação ao licenciamento ambiental, você está coberta de razão, é exatamente isso, que buscas que o empreendedor, pelo menos o empreendedor responsável, não que está lá minerando de forma irregular, no igarapé, etc., na terra indígena, é isso, é um licenciamento eficiente. Que seja eficiente do ponto de vista do controle ambiental e que seja eficiente não em relação a prazo só, mas em relação à segurança, que você está licenciando, enfim, com padrões adequados, que é o que o Estado necessita, o que a sociedade espera, etc, etc. Então, é isso que eu espero que aconteça, acho que esperamos todos que aconteça. E lá o modelo do Peru seria excelente, não fosse o fato de que lá a análise ambiental é só uma das análises do licenciamento de projeto, que existe lá um licenciamento de projeto. Existe um conselho que toma a decisão política de conceder ou não a licença. E aí a análise ambiental é feita pelo órgão ambiental, a análise social é feita pelo órgão social, a análise, sei lá, de segurança, de estrutura, é feito pela análise de engenharia. E esse conselho olha tudo e fala sim, aprova ou não aprova. Ele descola um pouco a análise social da análise ambiental. Eu não sei se a gente estaria preparado para isso já no Brasil, mas eu acho que me parece que é o eficiente. Eu não vejo o IBAMA como órgão com capacidade hoje técnica de responder se o hospital tem que ser feito, enfim, de qual é a compensação social de um projeto. Eu imagino que precisava de, né, eu imagino o IBAMA decidindo qual é a melhor compensação indígena, né? Enfim, e hoje no que a gente tem no final é o órgão ambiental decidindo a melhor compensação social, a melhor compensação indígena, a melhor compensação quilombola. Eu acho isso, no nosso modelo, eu acho isso estranho. Eu gosto muito do modelo do Peru, mas espero que a gente chegue lá um dia. Mas, enfim. O modelo espanhol, só vou citar o Decreto Real 975/2009, a respeito do fechamento de minas. Ele fala no artigo 42, garantia financeira ou equivalente para a reabilitação do espaço natural afetado pela exploração, preparação, concentração e beneficiamento de recursos minerais. Então já não seria uma coisa estranha. Eu faço essa sugestão, inclusive. Então, só que no projeto há a possibilidade dessa interpretação também no Brasil, do jeito que está redigido. A questão é que eu não sei. Será que vai ser interpretado assim pela instância dos órgãos federais? Aí eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E uma segunda questão da responsabilidade civil ambiental, um caso, a ação, por exemplo, para responsabilizar o poder público, seria o caso mais banal do licenciamento público mediante corrupção. Aí é banal, entra a ação do poder público que gera a responsabilidade civil ambiental na atividade de mineração. A omissão é o exemplo mais recorrente na jurisprudência, né? Olha, eu queria falar para uma observação. Só para complementar um detalhe, você está preocupada com responsabilidade civil. Eu vou lhe dar um exemplo. Questão de área contaminada. Nós temos um problema de área contaminada na região norte, onde uma empresa havia